O Brasil profundo. Um lugar onde a modernidade ainda não conseguiu apagar os causos e as lendas do passado. É um território vasto e misterioso, onde cada canto esconde uma história, cada sombra guarda um segredo. Nessas cidadezinhas, cercadas por plantações e estradas de terra, as histórias antigas têm um jeito todo especial de se agarrar à vida. As pessoas vivem em harmonia com a natureza, mas também com os mistérios que ela esconde. Histórias de casas mal assombradas, passadas de geração em geração, ecoam pelos tempos, contadas em volta de fogueiras e em cochichos assustados de crianças. As noites são longas e escuras, e é nessas horas que as lendas ganham vida, alimentadas pelo medo e pela curiosidade. O interior do Brasil é um berço dessas histórias. Cada cidadezinha tem suas próprias lendas, seus próprios mistérios. É um lugar onde o tempo parece ter parado, onde o passado e o presente se misturam de forma quase mágica. Casas antigas, abandonadas, tomadas pela mata, guardando segredos ancestrais. Essas construções, muitas vezes esquecidas pelo tempo, são testemunhas silenciosas de eventos inexplicáveis, de histórias que desafiam a lógica e a razão. Cada cantinho parece ter a casa no final da rua, que ninguém tem coragem de chegar perto, onde dizem que espíritos vagam livremente, assombrando aqueles que ousam se aproximar. A fazenda abandonada, onde alguém jura ter ouvido um grito de gelar o sangue, um som que ecoa na noite, deixando um rastro de medo e incerteza. A igrejinha com sombras que dançam nas paredes, como se fossem almas perdidas tentando encontrar seu caminho de volta. As histórias mudam, mas os elementos são os mesmos. Portas que batem sozinhas, como se movidas por mãos invisíveis, sombras que se movem nos cantos escuros, sempre à espreita, sempre observando. Objetos que caem dos lugares sem explicação, como se uma força invisível estivesse brincando com a realidade. E claro, as aparições, vultos translúcidos, figuras que parecem feitas de névoa, que aparecem e desaparecem em um piscar de olhos, rostos fantasmagóricos espreitando pelas janelas, observando silenciosamente, como se estivessem esperando por algo ou alguém. Vozes que parecem vir do além, sussurrando segredos que ninguém consegue entender completamente. Mas o que faz essas histórias durarem tanto tempo? O que as mantém vivas na memória das pessoas, geração após geração? Seria só o medo do desconhecido, a imaginação fértil do povo? Ou talvez seja a necessidade humana de encontrar sentido no inexplicável, de dar forma aos nossos medos mais profundos? Ou será que realmente existe algo a mais, algo inexplicável, escondido nas sombras dessas casas? Algo que desafia a lógica e a razão? Algo que nos lembra que, por mais que tentemos entender o mundo, sempre haverá mistérios que escapam à nossa compreensão. As casas. Essas são quase personagens principais das histórias. Elas não são apenas cenários, mas sim entidades vivas que respiram e observam. Normalmente são casarões antigos, imponentes, com uma arquitetura que hoje parece decadente, fantasmagórica. Cada detalhe arquitetônico parece contar uma história de tempos passados, de glórias e tragédias. A tinta descascando, revelando tijolos com marcas do tempo, janelas quebradas que parecem olhos vazios observando tudo, como se a casa tivesse uma alma própria. Poeira e teias de aranha por todos os cantos, acumuladas ao longo dos anos, criando um ambiente de abandono e mistério. O jardim tomado pelo mato, plantas que cresceram sem controle, como se a natureza estivesse tentando reclamar o que é seu. A atmosfera é pesada, como se o próprio ar carregasse o peso das histórias sinistras. Cada passo dentro da casa parece ecoar com memórias de eventos passados. Lá dentro, o tempo parece ter parado. É como se a casa estivesse presa em um momento específico, congelada no tempo. Móveis cobertos de pó,
retratos desbotados, objetos esquecidos que contam histórias de vidas que já se foram. Cada item parece ter sido deixado para trás em um momento de pressa ou desespero. O silêncio é quase absoluto, quebrado só pelo rangido do assoalho ou pelo vento que entra pelas frestas. Esses sons, embora sutis, aumentam a sensação de que a casa está viva. É fácil imaginar essas casas assombradas. Elas parecem ter sido tiradas diretamente de um pesadelo, onde cada sombra e cada som tem um significado oculto. A escuridão esconde os cantos. As sombras tomam formas ameaçadoras. Qualquer barulho parece um sinal de que algo sobrenatural está por perto. A sensação de estar sendo observado nunca desaparece, e a imaginação corre solta, criando histórias de fantasmas e espíritos que ainda habitam o lugar. E as histórias são contadas sempre naquele tom de segredo, como se as pessoas estivessem dividindo um fardo pesado. Cada palavra é sussurrada, cada detalhe é compartilhado com um olhar de medo e apreensão. É como se, ao contar essas histórias, as pessoas estivessem tentando se livrar de um peso que carregam em seus corações. São histórias de experiências pessoais, encontros inexplicáveis, relatos de momentos em que o mundo pareceu se dobrar e revelar algo além do nosso entendimento. Cada história é única, mas todas compartilham um elemento comum: o medo do desconhecido. Tem gente que jura ter visto vultos atravessando as paredes da casa abandonada no fim da rua. Figuras sombrias que desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. Essas visões deixam uma marca indelével na mente de quem as testemunha. Um lembrete constante de que há mais no mundo do que podemos ver. Outros ouviram vozes chamando seus nomes no meio da noite. Vozes que parecem vir de todos os cantos, sussurrando segredos que ninguém deveria ouvir. Esses sons inexplicáveis fazem com que até os mais céticos questionem a realidade ao seu redor. Outros ainda dizem ter sentido uma presença maligna, um frio na espinha, ao passar perto da casa. É como se o próprio ar ao redor da casa estivesse impregnado de uma energia negativa, uma força invisível que repele qualquer um que se aproxime. Uma história que sempre volta é a da noiva que se matou dentro da casa depois de ser deixada no altar. Dizem que seu espírito nunca encontrou paz e que ela ainda vaga pelos corredores, presa em um ciclo eterno de dor e tristeza. Dizem que ela vaga pela casa vestida de branco, chorando. Seu lamento é um som que arrepia até os ossos, um eco de um coração partido que nunca será curado. Moradores já viram seu reflexo na janela, o rosto pálido emoldurado pelo véu. É uma visão que ninguém esquece, um lembrete constante da tragédia que aconteceu ali. E tem as crianças que somem perto da casa. Pequenos que desapareceram sem deixar rastro, deixando para trás apenas o mistério e a dor de suas famílias. Acreditam que as pobres almas ainda brincam por ali, mas só aparecem para quem tem o dom de ver além. Essas aparições são um lembrete sombrio de vidas interrompidas, de inocência perdida. O som de risos infantis ecoando na noite seria um aviso para os vivos se afastarem. Esses risos, que deveriam ser um sinal de alegria, tornam-se um presságio de perigo, um aviso para aqueles que ousam se aproximar demais. Passos na escuridão. Fenômenos inexplicáveis. Além das assombrações, tem gente que conta coisas sem explicação dentro dessas casas. Objetos se mexendo sozinhos, luzes piscando do nada, portas batendo. Moradores antigos juram ter ouvido passos no andar de cima da casa abandonada, mesmo sabendo que não tem ninguém lá há anos. Outros viram objetos mudando de lugar, como se alguém estivesse organizando a casa. E tem os casos de eletrônicos que simplesmente não funcionam direito dentro da casa. Relógios param, telefones tocam sem parar, rádios ligam sozinhos transmitindo estática ou mensagens sinistras. Quem consegue explicar essas coisas? Seriam campos eletromagnéticos?
Ou seria algo além da nossa compreensão? Vozes do passado. Investigando o inexplicável. Intrigados por tudo isso, investigadores do paranormal se aventuram nesses lugares, buscando explicações para o inexplicável. Com equipamentos que medem energia, câmeras infravermelhas, gravadores de áudio, eles tentam capturar o que os nossos olhos não veem. As investigações geralmente acontecem de noite, quando a atividade paranormal é mais forte. Em silêncio absoluto, eles percorrem os cômodos escuros, registrando cada ruído, cada mudança de temperatura, cada sensação estranha. Câmeras disparam flashes na escuridão, tentando registrar vultos. Gravadores rodam sem parar, na esperança de capturar vozes do além, mensagens sussurradas pelos espíritos. Depois de horas de investigação, eles levam horas de gravações de áudio e vídeo para analisar, buscando alguma prova, algum sinal concreto do que acontece nesses lugares.